A paz do Senhor, nossos queridos e amados irmãos que estão na escuta desta mensagem nesse instante. Eu tenho uma certeza absoluta que Deus irá abençoar a sua vida com uma mensagem profética que Deus nos dera para abençoar a Igreja de Cristo. Em todos os lugares onde você estiver ouvindo agora, você irá sentir o mover do Espírito de Deus. Apocalipse de número 4, versículo 1 a seguir. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 a seguir. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Amados e queridos irmãos, essa mensagem, este livro, este versículo lido, o tema central do livro de Apocalipse é mostrar para a noiva, para a igreja perseguida, que o seu Deus está no trono do universo. O destino da noiva não está nas mãos dos pastores, muito menos dos políticos, muito menos de sacerdotes. O destino da noiva está nas mãos de Deus. O atual momento que enfrentamos na terra é totalmente apocalíptico. Isso é porque vemos catástrofes naturais como nunca antes o mundo registrou, tanto a poluição do meio ambiente, como também a diversificação das religiões que surgem com a força do anticristo demoníaca, apostatando e distorcendo a verdade em mentira. Esses são, sem dúvida nenhuma, sinais eminentes do Apocalipse entre nós. E hoje eu quero pregar sobre o trono de Deus, porque eu creio que nesse contexto, nesse momento em que nós vivemos, que estamos na era atual, quanto mais perto do trono estivermos, melhor será para nós. Não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. O nosso alvo, o nosso caminho é olhar para o trono de Deus. Diante do trono de Deus acontece várias coisas no decorrer da história. São diante dele que a Bíblia diz que as nações se reunirão para prestar contas, para serem julgadas. É do trono que procede os relâmpagos, os trovões, o juízo divino. É do trono que vem as respostas das orações dos santos que sobem como incenso nas narinas de Deus. E enfim, Apocalipse diz quem é aquele que está sentado no trono, no meio do trono. No livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, diz: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então aqui é prova que o Cordeiro está no meio do trono. Como que todas as coisas nascem do trono de Deus para nós. Precisamos, irmãos, ter mais comunhão em buscar a face de Deus. Se queremos avivamento, ele não vem de outro lugar, senão do trono de Deus. Quando Isaac contemplou a glória de Deus na vida de seu pai Abraão, Deus se torna, naquele momento, o temor da vida de Isaac. Jacó chega a dizer, em Gênesis capítulo 31 e versículo 42, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac. Precisamos, irmãos, em nossos dias, de mais temor a Deus, de mais tremor diante de Deus. Deus é poderoso e rege todo o universo. Quando Jacó teve o sonho da escada que subia e descia, os anjos ali no deserto, ele acorda e diz: quão terrível é esse lugar.
Deus estava aqui e eu não sabia. Quando ele contemplou o trono, ele sentiu temor. A Arca da Aliança, diz a Bíblia, quando andava na terra carregada pelos levitas, era a presença de Deus. Alguns foram fulminados porque aproximaram dela em pecado. Outros, porque não tinham autoridade para se aproximar, foram mortos. Isso demonstra que aquele que está no trono é santo e gosta de santidade. Diz a Bíblia que quando Salomão acaba de inaugurar o templo do Senhor, que vai colocar a arca do Senhor lá dentro, a liturgia do culto, a programação do culto foi quebrada na mesma hora. Sabe por quê? Porque a glória de Deus desceu lá dentro, que os sacerdotes não conseguiam nem parar de pé. A Shekinah, a presença, a Kavod, a glória de Deus encheu a casa. Foi tremenda. Imagina os sacerdotes com a mão no rosto, porque não conseguia contemplar o peso da glória de Jeová. O que é isso, irmãos Augusto? É o poder que emana do trono quando ele vem para a terra. A carne, a estrutura humana não suporta. Lembra da resposta às orações de Elias? O fogo cai do trono e queima o holocausto. E Isaías, quando contemplou o trono em visão, ele disse: ai de mim que vou perecendo. E Daniel, quando teve a visão de Deus, em Daniel capítulo 8 e versículo 27, ele diz: e eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão por vários dias. E não havia quem entendesse. E quando o anjo aproximou de Daniel, irmãos, ele ficou emudecido, caiu por terra. Daniel diz: falei, dizendo aquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma no corpo. Ezequiel diz também que quando vê o trono de Deus, ele cai. Irmãos, ninguém que contempla a glória do trono de Deus brinca em servir ao Senhor. O trono da glória desmonta toda a estrutura da vida humana, porque Deus está sobre o trono, e pode ter certeza, todos os avivamentos decorrentes da história, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, com a igreja primitiva de Atos em Pentecoste, desde os avivamentos que varreu o país de Gales, varreu a Europa, a América, a Coreia, todos os avivamentos procederam do trono de Deus. E a chave para ir até o trono é a oração e a ministração da palavra interpretada corretamente. O futuro, ele vem sobre nós a partir do trono de Deus. E em nosso Brasil, infelizmente, há muitos avivamentos sem buscar do trono de Deus. Esses dias um pastor me disse: nossa, Augusto, eu fui a uma igreja avivada, os irmãos lá batem palma, alegres, canta, pula, e lá terminamos o culto, já era tarde da noite, o povo queria mais. E eu vi que o irmão era sincero, mas muito equivocado acerca de avivamento. Existem muitos cultos que são antropocêntricos, tem um desejo do homem ali e não um desejo de Deus. Tem o homem no centro, parece mais um show das 19h30, voltado ao próprio homem. Avivamento sem doutrina, irmãos, é fogo de palha e não fogo do Espírito. Muita gente confunde avivamento com gritos e palmas. Eu sou pentecostal, eu confesso, eu não faço crítica aqui aos pentecostais de maneira alguma, nem aos neopentecostais. Só quero dizer que culto sem santidade e obediência à palavra de Deus é somente um mero barulho e gritaria no ouvido de Deus. O Senhor até pediu para os músicos da época na sua casa pararem de oferecer barulho com instrumentos pecaminosos, e isso incomodava o Senhor. Está em Amós capítulo 5, versículo 23. Afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Então, irmãos, é possível barulho sem a presença de Deus. Deus chegou a repreender o culto deles e recusar. Em Amós capítulo 5, versículo 21 diz: odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exalam bom cheiro. Imagina, eles faziam festa achando que Deus estava feliz no céu, e Deus dizendo: eu não gosto, eu desprezo, eu odeio as vossas festas. Muitos cultos são pomposos, com multidão, mas falta santidade, falta temor diante do trono de Deus. Muitos praticam ortodoxia morta, culto sem vida, voltado ao homem,
Avivamento não é forma de cultuar com palma, sem palma, com barulho, sem barulho, com grito, sem grito. Avivamento é mudança radical na forma de viver. É santidade, é transformação de vida, é integridade, é honestidade. É o pecador se dobrando e confessando os seus pecados. É o sacerdote descendo do púlpito, botando a cara no pó, confessando os seus pecados. É todos prostrados diante do trono e da glória de Deus que se manifesta na igreja. Esses dias um rapaz dizendo que um certo juiz em uma determinada cidade ficou sabendo de um avivamento que estava tendo em uma igreja, e o juiz resolveu ir à igreja. Vestido com a sua roupa de autoridade como juiz, ele foi ao culto. E chegando lá no culto, ele ouviu o testemunho de pessoas dizendo: eu furtei. O outro dizendo: eu matei fulano, fiz isso, fiz aquilo outro, mas agora, depois dos anos pra cá, Deus transformou a minha vida. Ah, eu era macumbeiro. O outro dizendo: eu era feiticeiro. E o outro dizendo: eu fazia trabalho para matar ciclano, fulano. Eu fazia isso, emboscada, separava casamento. E hoje eu sou crente. Hoje eu sou salvo em Jesus Cristo. Já fiz isso, fiz aquilo outro. E o juiz falou assim: rapaz, nem com a boa escolta de soldados e batendo nesses homens até tirarem o fôlego à vida, eles não confessariam isso. Como pode eles confessar tão facilmente assim? Sabe o que é isso? Pessoas que tiveram um encontro com o trono de Deus, com a glória de Deus, com o poder de Deus, com o Espírito de Deus. Os 7 Espíritos significa a plenitude, não tem como escapar. São 7 olhos, não tem como escapar, olhando por toda a terra, contempla, não tem como ter pecado oculto, escondido diante deles. São pessoas que se consideram pecadores, horrendos diante de Deus, que precisam se arrependerem para entrar no reino e na presença de Deus. Vê que temível e tremenda é a glória daquele que está sentado no trono. Ou nos nossos dias estamos vendo pessoas não confessando pecado, pessoas com pecado oculto que tem que fazer muita pressão para confessar, ou se não tem ninguém em pecado, está todo mundo santo na igreja, porque ninguém vê mais confissão de pecado. Raramente se vê isso na igreja. Pessoas indo por emocionalismo, pessoas pecando e dizendo ainda, colocando ele como centro e base dos seus pecados. O Brasil sofre essa onda de fogo estranho. Muitos pensam que avivamento é onde ocorrem muitas curas e milagres. Uma igreja pode ter todos os dons e não ser avivada, porque o que caracteriza o avivamento é o fruto do Espírito. Na igreja em Corinto, na Grécia, tinha uma igreja cheia de dons, mas não tinha testemunho, era infiel, dividida, tinha contenda lá dentro, não tinha fruto do Espírito, não tinha conversão, não tinha arrependimento, não tinha humilhação, não tinha ninguém ali dentro com fruto do Espírito, mansidão, benignidade, longanimidade, paciência. Não tinha. Nem sempre manifestação de dons carismáticos é avivamento. Há igrejas que têm muitas manifestações de dons, mas pouca transformação de vida. Muitas curas físicas, cego vendo, surdo ouvindo, paralítico saltando, mas por dentro estão como sepulcro caiado. Avivamento não é manifestação de dom. Avivamento tem que ser manifestação de uma vida nova em Cristo, de transformação de vida. O genuíno avivamento está alicerçado nas Escrituras Sagradas. A palavra avivamento significa vindos mortos de volta à vida. Paulo diz a Timóteo: reaviva os dons de Deus que há em ti, meu filho. Isso significa que pode apagar os dons de Deus. Se não tivermos cuidado de renovar nossa vida com Cristo todos os dias, corremos o risco de ser mausoléus andando na rua, vazios. Avivamento é despertar, restaurar, vivificar. Então no Brasil, o povo que dá um jeitinho, até eles tentam forjar um avivamento, fazer um parecido com o verdadeiro, pular, bater palma, fazer isso, fazer aquilo outro. Nada contra, mas apenas para alegrar a carne. Pessoas que falam que tiveram experiências com Deus e continuam sujeitos no erro, no mesmo erro. Cai na igreja aqui, cai na igreja lá, diz que viu a glória de Deus e continua sem mudança de vida. Hoje você encontra o sujeito, ele diz: rapaz, eu tive uma visão ontem, você precisa de ver. E você pergunta: como foi a visão, fulano? E ele diz: eu não estou bem lembrado da visão. Mas que visão mais michuruca é essa, rapaz? Nem lembra mais do que Deus falou, nem lembra mais do sonho da visão. Daniel ficou doente, ficou enfermo, ficou apavorado, servindo ao rei por causa da visão de Deus por vários dias. Eu creio que Ezequiel caiu no espírito, outros foram arrebatados como João, mas esses homens andavam em espírito. Agora hoje muitos pregam e dizem: rapaz, muitos caíram lá onde eu preguei no chão, rolaram para lá, rolaram para cá. Outros foram arrebatados, o fogo caiu lá. Eu sempre digo
digo, tudo bem, caiu, mas esses que caíram aprenderam a andar em espírito depois que levantaram, em novidade de vidas eles levantaram andando, deixaram de beber, deixaram de fumar, deixaram de prostituir, de enganar. Muitos caem, depois levantam, uns ficam pior do que os outros, é porque não viu Deus nada, não contemplou a glória de Deus. Como pode o camarada cair no culto, em casa cair no tapa, lá com a mulher, com a esposa, com os filhos? Isso nunca foi crente na vida. Cair por cair não é comigo. Só vale a pena cair para levantar diferente, levantar um crente em Jesus. Como Paulo, caiu, mas levantou transformado. Caiu um homem perseguidor dos cristãos, mas levantou um cristão autêntico, um cristão salvo pelo poder do Evangelho, um cristão salvo, transformado por Jesus Cristo. Poder espiritual pode até derrubar você, mas o que ensina você a viver com vida nova é a palavra de Deus. Avivamento forjado pelo homem é aquele que se preocupa com o número de convertidos na igreja, mas não se preocupa em ir atrás, investir tempo neles. Não se preocupa com aqueles que estão saindo pela porta do fundo sem nunca ter tido um encontro com Deus. Li uma matéria que quase 42% de jovens da FEBEM eram evangélicos, filhos de evangélicos. Sabe o que é isso? Que estamos preocupados demais com que a pessoa tenha nome de crente, levantar a mão e confessar Jesus e dizer sou evangélico. Mas não há preocupação se de fato elas vão viver ou não de acordo com o Evangelho. Precisamos voltar à palavra. Não apenas carregar a Bíblia, mas ler a Bíblia. Nos próximos 20 anos, se Jesus não voltar, temos índice de ser a maioria no mundo de evangélicos. Corremos o risco de sermos como Roma foi. Ter um imperador só nosso, um presidente só nosso da república, crente, um ministro crente, oficiais crente, mas totalmente perseguindo outras igrejas, totalmente enganando, roubando, furtando, tirando dinheiro público, sem nada de fruto de transformação de Deus, como Roma fez, matou em fogueira os crentes, tudo em nome de Deus. Não podemos querer avivamento sem trono e sem temor e sem tremor diante de Deus, sem santidade. Apocalipse capítulo 4 e versículo 2 diz: e logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Tô só começando aqui. Tô só